mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos com o programa Espírita Amor e Caridade. E é uma alegria para nós, né? Marilza, Antônia, nossas irmãs que aqui nos ajudam a entender melhor, né, aquilo que Jesus nos legou no seu evangelho de amor, nesse código moral libertador do ser espiritual que somos todos. Então, mais uma vez aqui estamos para estudarmos juntos, não é? É a passagem que hoje está reservada para o estudo e assim pedindo e, de uma certa maneira, convocando a todos aqueles que nos assistem também uma reflexão mais profunda nos ensinamentos de Jesus. Que às vezes a gente lê a passagem do Evangelho, né, Marilza? Né, Antônia? E a gente não fixa bem na essência, na profundidade do que Jesus quer nos dizer, que nos trouxe aqui como mensagem libertadora para todos nós. Toma conhecimento, mas não consegue compreender. Não consegue compreender. E o nosso papel aqui, não só trazer na visão espírita, porque quando nós olhamos e estudamos o Evangelho sobre a ótica espírita, é como dizer, sob a ótica da imortalidade da alma, sob a ótica da reencarnação, aí nós podemos entender melhor, compreender aquilo que realmente Jesus trouxe de verdadeiro para o espírito imortal. Conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, Conhecereis. E a verdade vos libertará. A verdade para nós é simples, que Jesus deixou bem explícito no seu Evangelho. Nascer, morrer e renascer ainda. E progredir sempre. Tal é a lei. É a lei. Então eu costumo sempre dizer, né? Não adianta a gente negar, dizer que não acredita, sendo lei divina. Ela existe. Não, é para todos. Não é para ser contestado. Não é para ser contestado, né? Então, gente, nós vamos aqui, mais uma vez, para darmos início ao nosso estudo de hoje, uma página desta obra, Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. A mensagem é 184. Todos nós somos iguais perante o Pai, que habita dentro de cada um de nós. Vivendo o Pai em nosso íntimo, pouca importância dá ao nosso exterior. Se somos brancos ou negros, pobres ou ricos, desta ou daquela religião. Diante de Deus, não contam as diferenças externas, só o interior importa. Se somos bons ou maus, generosos ou avarentos, amorosos ou egoístas, pense nestas verdades. Como agora há pouco comentamos, não é a verdade que nos liberta? Pensemos nestas verdades. E assim, meus irmãos. Os rótulos, né, Juarez? Os rótulos são dados pelos homens. Deus não tem rótulos. Deus nos vê numa condição de espíritos. A nossa essência. Vê os nossos verdadeiros sentimentos. Porque às vezes aparentamos,
não é? Ser o que ainda não somos. Jesus deixou também claro no Evangelho, né? Aqueles que aparentam serem ovelhas por fora, mas por dentro são lobos, devoradores. Essa é uma reflexão inicial. E assim, convocando a todos os nossos telespectadores, amigos, que acompanham, né, o nosso programa, que levemos juntos nosso pensamento a Jesus, o meigo Rabi da Galileia, o mestre querido, que aqui, em nome do Pai Criador, trouxe há mais de 2000 anos o Evangelho, nos legou a Boa Nova, os ensinamentos do amor, da compaixão, da misericórdia. Até hoje aqui estamos, procurando através dos tempos compreender, entender e mais ainda, exemplificar o seu legado, que se encontra escritos nas páginas libertadoras do Evangelho. Assim, mais uma vez aqui reunidos, em nome dele, deste representante máximo do amor divino entre nós, para estudar o seu Evangelho e que possamos assim compreendê-lo em espírito e verdade. Igualmente, pedimos a luz que o Cristo possa derramar sobre todos nós, sobre nossas mentes, que possamos abri-la ao entendimento correto daquilo que Ele nos trouxe e assim nos iluminando interiormente, para que a nossa luz, assim iluminada pelo Evangelho, possa brilhar diante de todos aqueles irmãos que acompanham conosco nessa existência e em outras tantas. Assim, que a paz dele, que a paz dos amigos espirituais aqui presente e de Deus, nosso Criador, possa nos iluminar e nos fortalecer a nossa fé. Que assim seja. Graças a Deus. E agora, queridos irmãos, vamos ver o que o Evangelho nos reserva, né, para hoje, para os nossos comentários. Então, nós aqui estamos. O título, Coragem das Convicções. Né? Então, vamos ler o texto que se encontra lá em Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. É importante ressaltar, Jesus não é Deus. Mas isso são inúmeras passagens. Não é uma, não são duas, são inúmeras passagens que Jesus deixa claro que Ele é um filho do Criador, como todos nós somos, filhos desse mesmo Pai. Está aqui, ó. Claro, todo aquele, pois, repetindo, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Ora, Jesus estava aqui na terra? Não há dúvida, né, Antônia? Não. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 10, versículo 32. Mas temos ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 26. Que o significado é o mesmo, né? Nós vamos aqui, juntou essa passagem, que são
semelhantes, idênticas. Porque se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na de seu Pai e na dos santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26. Aqui estão essas duas passagens, uma se encontra no Evangelho de Mateus e a outra se encontra lá em Lucas. Então, minha gente, a coragem das convicções é o título, né, que Kardec que deu a essa passagem. Aqui tem um comentário do próprio Kardec que diz assim, que Jesus, através da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhasse das suas palavras, também ele se envergonharia desse tal. E se esse o negasse, também ele o faria diante do Pai, que está nos céus. Entre outros termos que ele utilizou. Significando o quê? Os que temerem ser discípulos da verdade são indignos de ser admitidos no reino da verdade. Palavra de Kardec, resumindo, né, fazendo uma síntese dessas duas passagens. Então, a verdade. Aqui nós estamos falando sobre a verdade. É importante, quando eu leio o texto evangélico que trata da verdade, porque no mundo atual, cada um constrói a sua verdade. Não é? Assim são os homens. E cada um constrói a sua verdade de acordo com a sua capacidade de entendimento e compreensão. Não é verdade, Antônio? Isso. Quem quiser dar início, já soltei aí, né? Aí, quando Kardec se refere à coragem da convicção, convicção é ter convicção, é ter certeza, é ter a fé absoluta naquilo que crê, né? E certamente, naturalmente, que é na bondade de Deus, na justiça e na seriedade, no amor de Deus, nosso Criador. Então, é a coragem da fé, é a coragem da convicção. Tem uma página muito bonita de Richard Simonetti, que ele vai falar sobre esse assunto. Então, ele lembra da passagem da barca, falando sobre a fé. Aí ele lembra de Jesus acalmando a tempestade, quando os discípulos na barca pensam que Jesus está dormindo, indiferente às ondas que vão subindo. E Jesus, quando ele diz, mestre, não está vendo que o Senhor dormindo e vamos morrer afogados? E ele diz, homens, onde está a vossa fé? Né? A certeza de que ele estava no leme. E nós estamos numa grande barca, né? Numa grande embarcação, mas também não estamos sozinhos. Jesus está conosco e ele não dorme. Ele está alerta. Então, Richard Simonetti, faz uma comparação muito interessante. Ele diz que nessa passagem da barca e da fé que Jesus afirmou que nós necessitamos ter, ele faz uma comparação, uma analogia com a nossa viagem terrena, com a nossa existência na Terra. E ele compara, assim, Simonetti, que a nossa viagem na Terra é como a nossa vida na Terra é como uma grande viagem num mar desconhecido, num mar imenso, em que quantas vezes as ondas estão calmas, o céu está azul, e nós estamos tranquilos, com muita fé, porque a vida é boa, porque temos uma família unida, porque não nos falta um lar, não nos falta um emprego, não nos falta dinheiro no bolso. Então, temos aquela fé, né? O mar está calmo, mas lembra ele que às vezes na vida acontece das ondas começarem a subir, do vento começar a ficar forte e a tempestade se anuncia quando em nossa família
as coisas não vão bem, a gente perdeu o emprego, alguém está doente, perdemos alguém muito querido pela desencarnação, julgamos ter perdido e nos desesperamos em tantas situações, quer dizer, que significa as tempestades da vida. Então, onde está a nossa fé nesse momento? É nessa situação que nos cabe a confiança, a convicção de que Jesus está no leme dessa embarcação da nossa vida e ter aquela fé, aquela coragem aquela certeza de que as leis são justas, que Deus não nos desampara, que tudo é para o nosso bem, que tudo é para o melhor de cada um de nós. Então, essa analogia tão interessante, né? A coragem da fé, né? A fé na hora das dificuldades, a fé na hora das ofensas. Quando recebemos a ofensa, e como Chico recebia tantas ofensas e permanecia na fé, né? Como relata um autor que uma vez Chico, ao transmitir o recado de um familiar, de uma pessoa, a pessoa falou, seu filho está aqui te mandando dizer isso e isso, e a pessoa falou para ele, mentira, e esbofeteou Chico e cuspiu o seu rosto. E Chico, tentando não se ofender, não se ofendeu, tentando não ficar triste, tenta permanecer no trabalho, continua até as 2 da manhã, quando vai para casa, encontra Emanuel, o guia, o espírito protetor, aguardando por ele. Diz, o que foi, Chico? Vendo Chico triste, ele falou, o senhor não viu? Aí Emanuel falou, Chico, eu vou dizer uma coisa a você, meu filho, quando alguém te cuspir no rosto, olhe para cima e diga, parece que está chovendo. Quer dizer, aconselhando sempre ao nosso amigo, transmitindo essa coragem para todos nós, né? Da coragem, da fé. Não deixar para lá, não deixar o seu trabalho no bem por causa dos detratores, por causa das ofensas, por causa dos contratempos, por causa dos temporais. É interessante que nós vamos deixar para o segundo bloco aprofundar um pouquinho mais nessa verdade, não é? Que o Cristo nos trouxe e que cada um extrai do interessante. Todos estudamos o Evangelho de Jesus, pelo menos os cristãos deveriam estudá-lo. Mas você vê as interpretações tão distoantes. Você coloca um texto desse que nós estamos comentando, né, hoje colocado aqui, para vários segmentos, várias vertentes do cristianismo. Nós podemos observar que cada um vai extrair desse texto um significado diferente. E nós, como podemos avaliar com quem realmente está a verdade? É um questionamento que nós vamos deixar aqui, não é? Para o segundo bloco, fazemos essa avaliação. Porque no início eu disse, cada um vai extrair do texto, segundo, você falou sobre a fé, segundo as convicções de cada um, mas nós não podemos fugir, já dando a dica, né, da razão, da lógica, do bom senso, que é o que pauta, o que fundamenta toda a observação, não é, espírita, nas comunicações, né, do mundo espiritual, das respostas do mundo espiritual e também aqui junto aos encarnados, para a gente encontrar realmente esse significado de verdade. Porque a gente aprende ainda com a doutrina espírita que não é apenas preciso ver para crer, é preciso compreender. Por que cremos?
Por isso, acreditamos. Então, minha gente, agora vamos para o intervalo e retornaremos daqui a pouco com o nosso segundo bloco do nosso programa. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Teresópolis você encontra tudo o que precisa bem pertinho de você. Perfumaria, materiais de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Conte também com nosso serviço de disque entregas. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Noguê Júnior, 900, na subida do Perpétuo. Venha conhecer nossa nova loja no Teresópolis Shopping Center, segundo piso. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, queridos amigos e irmãos, retornando ao nosso programa de hoje, nós deixamos um questionamento no primeiro bloco a respeito da verdade. O que é a verdade? Aliás, numa passagem que se encontra no Evangelho também, naquele diálogo que Jesus teve com Pilatos, né? E que Jesus disse a ele que ele veio, né, em nome de Deus para trazer a verdade para os homens. E então, aproveitando esse diálogo, Pilatos questionou a Jesus: mas o que é a verdade? E Jesus silenciou perante Pilatos. Por que Jesus não respondeu a Pilatos o que era a verdade? Porque a verdade, tudo está, conforme a Marilza vai estender mais os comentários, na capacidade de cada um entendê-la. Por isso ela é relativa ao grau de evolução, de entendimento de cada um. Tanto é que a doutrina espírita ela veio para a humanidade no momento certo, enquanto a ciência pôde lhe constatar, confirmar os seus postulados. Então, a revelação divina é dada de acordo, podemos dizer, a revelação divina, a verdade divina, né? Ela é dada para a humanidade de acordo com a evolução dos mesmos, dos espíritos, né? que a compõem. Sim, não é isso, Maria? É verdade. A verdade absoluta, só Deus a possui. Por isso que Jesus silenciou. Porque por mais que ele explicasse a Pilatos a verdade, Pilatos não entenderia da forma como Jesus a entende. A verdade para Jesus está para aquele que já atingiu um grau máximo de perfeição, coisa que para Pilatos ainda não. Ele não entenderia. Não entenderia, assim como nós. Uns, de acordo com um grau de evolutivo de moralidade, não é de intelectualidade, a verdade se apresenta. Como que para outros, ainda nos estágios iniciais evolutivos, a verdade se apresenta de outra forma. E conforme o grande poeta e filósofo Leon Denis fala, há um capítulo no livro dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor,
sobre a verdade. À medida que vamos galgando processos mentais de moralidade, o véu vai se abrindo e nós vamos nos apropriando da verdade. Então, discutir com o outro sobre verdade é vão, porque o que é verdadeiro para um não é para o outro, porque cada um está colocado num ponto de vista. Temos uma situação e cada pessoa vê aquela situação de formas diferentes. Quer dizer, são verdades relativas. Mas há uma frase que nos deixa muito à vontade. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade da vida, não é? Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que ele quis dizer com isso? Ninguém vai adentrar o reino dos céus, ninguém vai estar face a face com Deus se não cumprir os ensinamentos que ele deixou. Não adianta ficar falando para A, B, que eu vi Deus, Deus mandou um recado. Isso é impossível, porque Deus só se apresenta para aqueles que já adentraram ao seu mundo. Os espíritos puros verão a Deus face a face. E nós aqui na Terra não somos espíritos puros. Jesus é o exemplo de um espírito puro, co-criador. Por isso foi confundido com o próprio Deus aqui na Terra. Porque entre ele e o Criador existia uma comunhão perfeita. Permanente. Perfeita e permanente. Por isso que toda fala dele era verdadeira, porque ele transmitia a verdade que ele já tinha atingido. A verdade são estágios interiores que nós atingimos. O que é verdade para nós é diferente da verdade dos nossos irmãos indígenas, porque o grau de conhecimento deles ainda é diferente do nosso, né? Mas só há uma coisa verdadeira, né? Que Deus habita a realidade de cada um de nós. E as coisas que Jesus trouxe, né? Os ensinamentos verdadeiros do Evangelho, que nós necessitamos praticar. Isso são passos, pois né? Mas ele veio dizer a verdade, que temos aprendido a respeito da vida que não morre, né? Da imortalidade, da importância do amar. Quer dizer, isso são verdades que sem elas nada conseguiremos. Jesus, no seu Evangelho, ele explicitou bem essas verdades libertadoras do Espírito. Isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E deixou vai nos libertar de quê? Dos equívocos, dos enganos. Olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele veio falar das vidas sucessivas, né? Que temos muitas vidas. Ele veio falar que na casa do Pai há muitas moradas. Olha quantas verdades. Ele veio falar de um Deus único, que é puro e completo amor, né? Que não há deuses específicos. Ele veio falar que o seu evangelho é a prática do bem e do amor, que os livros, né? Todos os livros que falam da prática do bem e do amor são livros sagrados. É verdade. Não é? Todos os livros que induzem ao bem, a prática da caridade, da tolerância, né? E do amor ao próximo, são livros, divinos, sagrados. Né? É importante, né? Porque é o exemplo nosso, né? De cristãos procurando no esforço de cada dia a ser melhor do que o dia anterior, porque esse é o esforço diário, é que vai nos conduzir cada vez mais a alçar os patamares, né? Nessa gradação espiritual, e aí sim
cada vez mais que formos crescendo espiritualmente, vamos entendendo esta verdade. Então, por isso que devemos respeitar também o outro, que tem a sua visão ainda como verdade, que ele a entende. Porque é violentar o outro, querer impor a nossa verdade. Essa que é a grande realidade. E a doutrina espírita nos esclarece que nós devemos, inclusive, auxiliar e exaltar a verdade do outro, porque ela vai se mudando e modificando naturalmente. Quantas coisas nessa existência mesmo, Marilza, que já tivemos como verdade e que hoje não. Não é verdade? E que hoje já não para nós já foi derrubada, não foi provado para nós que não era a maneira como nós entendíamos. E também em todos os setores da vida, né? A ciência, por exemplo, diz que a ciência não tem nunca a última palavra, é a penúltima. Não tem. É a penúltima, né? Sempre é um passo novo a se dar. Porque quantas verdades científicas hoje já foram derrubadas. Já foram derrubadas. A humanidade acreditando que era assim. A Terra não era redonda. Que a Terra não era redonda e assim vai. Ó, você deu um exemplo. E o próprio clero, nada, né, uma crítica, mas para ver como a ciência comprova. Porque o Espiritismo é uma ciência comprobatória. Isso. Como comprovamos tudo aquilo que nós falamos? Através da mediunidade. Isso. Então, está comprovado. São fatos pesquisados, observados, e daí tiramos as nossas conclusões. Isso. E o clero, que nós participamos também desse clero, dessa negação, levou 500 anos aproximadamente. Mais interessante, você vê o orgulho que às vezes até os próprios dirigentes, representantes de religiões têm, porque levou 500 anos e aí, ao invés de reconhecer o equívoco cometido lá atrás, em de não aceitar a teoria comprovada, né, do movimento da Terra, não é? De Galileu Galilei, todos sabem muito bem, que foi condenado quase à fogueira, teve que negar a sua tese, que é a tese que prevaleceu, né? Que é uma tese científica comprovada. Aí levou-se 500 anos. Mas é interessante, para reconhecer o erro, definitivamente não. O clero simplesmente perdoou Galileu. Olha o orgulho. É verdade. Ao invés de dizer que Galileu estava certo, correto, na sua teoria, não. Veio dizer que eles perdoavam Galileu. Como se Galileu tivesse trazido um erro, um pecado, um equívoco científico. Então nós temos que ver, olha só como são as coisas. Então a gente tem que analisar, cautela, não? Cautela e avaliar. Claro que tem muitas teorias científicas que são verdadeiros absurdos, não é? E outras ainda requer comprovação. É importante a gente também não aceitar. Aliás, não podemos qualquer aceitar nada sem analisar, né? Nós aprendemos isso, né? Isso. Como espíritas. Como Kardec foi um grande observador dos fenômenos, ele não se equivocou por isso, porque ele colocava esses questionamentos assim. E outra coisa, a doutrina, para esclarecer, não nasce da cabeça de um pensador, não nasce da cabeça de Allan Kardec. Não foi ele que criou tudo isso. Ele observou os fatos e, com o auxílio dos espíritos que ditaram para ele a doutrina, é que ele embasou todo o edifício do espiritismo. É diferente de outras filosofias que nasce da cabeça do pensador.
Com a doutrina espírita aconteceu exatamente o contrário. Através da observação dos fatos é que Kardec edifica a doutrina espírita. E criou métodos, né, De comprovação. de comprovação daqueles que, quando a gente fala espíritos, são pessoas iguais a nós. Espíritos não são pessoas, são as almas dos homens que aqui viveram como nós. Vamos deixar o corpo e vamos para a erraticidade, né, que Kardec denominou, que é o mundo espiritual, com os nossos valores. Depois que desencarnarmos, seremos nós todos Espíritos. também espíritos desencarnados. Aí está aí uma verdade. Olha aí uma verdade que muitos negam. E esses fenômenos que Kardec estudou, gente, eles se reproduzem hoje, dentro dos lares. Não é? Quantos médiuns jovens que às vezes começam a ter visões e começam a ouvir espíritos e ver espíritos, enfim. E às vezes os pais, muitos Não têm o não conhecimento, têm o conhecimento necessário. não é verdade? Então, a doutrina espírita que veio esclarecer não é? Esse mundo todo que nos cerca. Tanto que a doutrina espírita é a comprovação do que Jesus falou lá atrás. Não posso falar agora todas as verdades que eu vim trazer, porque nós não compreenderíamos, mas de que dia viria em que o Consolador seria trazido para nos esclarecer. Lógico, nós já estamos mais amadurecidos, já temos fundamentação científica para compreender essas verdades que Jesus está nos trazendo. E nós temos a certeza de que a doutrina espírita ela se fundamenta nas leis divinas. Leis naturais ou divinas, é a mesma coisa. Criadas por essa inteligência cósmica. E então, por isso que, com certeza, pautado nessas leis divinas, nós não nos preocupamos com aqueles que não ainda acreditam, que duvidam, que é o natural, é um direito também. Mas nós costumamos dizer que para cada ser tem um momento, igual uma fruta, tem um momento do amadurecimento, né, Antônia? Então, às vezes, grande parte da humanidade se encontra ainda como frutos verdes. Não amadureceram ainda para entender e compreender que nós não estamos aqui pela primeira vez, não será a última. E a doutrina espírita tem essa resposta com clareza. Qual seja, de onde viemos? A vida não começa no berço e termina no túmulo, como muitos acreditam. E pautado nos postulados espíritas, na certeza de Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual, na reencarnação, na pluralidade dos mundos, são leis divinas. Então, é a mesma coisa, como temos a lei de gravitação, a lei da gravidade. É lei. A pessoa pode até duvidar de que ela não existe. Mas Nós não vemos a lei, né, de gravidade, né? Mas podemos senti-la. Sim. A sua ação sobre nós, sobre os planetas, sobre tudo isso. Hoje está comprovado que ela existe. Mas não vemos. Assim são os espíritos, né? Sem o corpo. Nós sentimos, aliás, essa coisa de não ver é relativa também, porque médiuns, alguns, têm a capacidade de ver os espíritos como nós estamos nos vendo aqui. Então também é relativo, porque é em outro padrão, né? Vibratório. Simplesmente que eles vivem. O ar também nós não vemos, mas sem ele não vivemos. Ah, mas olha só, vou Se colocar nos faltar por alguns minutos, já acabou a nossa vida. Gente, terminamos o nosso segundo bloco e vamos para o nosso intervalo e retornaremos daqui a pouco com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje.
Tempero da Serra Restaurante Self-Service. Funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3h30 da tarde, com um cardápio variado. Tempero da Serra Disque Entregas. Telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Flor de Teresópolis, você encontra tudo o que precisa bem pertinho de sua casa. Lanchonete, padaria, açougue e bebidas em geral. Aproveite e confira também as ofertas em frutas, legumes e hortaliças. Pague suas contas e faça saques com total comodidade. E venha conhecer nossa seção com artigos de papelaria, perfumaria e bazar. Preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Retornando ao nosso estudo de hoje, coragem das convicções. Então, cada um tem as suas convicções religiosas, né? Seu entendimento, científicas, filosóficas, suas verdades. Mas essa verdade, na realidade, não é aquela verdade trazida, absoluta, né? E que essa verdade você já falou, absoluta, só o Criador. Daí para baixo, todo conhecimento é relativo. Então, Kardec, nosso mestre Kardec, ele comenta aqui para nós, né, sobre esse tema, dizendo o seguinte: assim será dos adeptos do Espiritismo, que somos nós, pois que a doutrina tem o mesmo desenvolvimento e aplicação que a do Evangelho. Ele vincula mesmo. Sendo também a eles que se referem às palavras do Cristo. Semearão na terra. Olha, é importante a gente observar o que Kardec nos diz. Ó, semearão na terra para colherem na vida espiritual. Mas nós observamos que muitos querem colher aqui. Não é aqui. O reino dos céus não é aqui. Ó, dos céus. O reino de Deus está em nós. Temos que construí-lo para levá-lo. Mas não é aqui. Jesus nos disse, olha, o meu reino não é deste mundo. E aqui Kardec diz, semearão na terra. Semear o quê? Depende da semente também que Não, semear. não, isso agora... Vamos, não, o quê? Vamos semear o quê? Aquele que diz que semeia vento, colhe tempestade, né? É um ditado popular. Aquele que semeia ódio, que semeia o mal. Semeia revide. O revide, a perseguição, a vingança. Olha aí, todo tipo de maldade que a gente observa, a crueldade, eles estão semeando. Igualmente irão colher. Então ele diz assim... colher. Prestemos atenção nesta frase, meus amigos. Semearão na terra. O Espiritismo é cristão. Sendo. O Espiritismo Cristianíssimo. não vive à margem do ensinamento cristão. Pelo contrário, o Espiritismo ele traz na prática os ensinamentos de Jesus. Então, a nossa bandeira é Deus, Cristo e Kardec. Interligados, não há separação. O que a doutrina espírita prega é o Evangelho de Jesus sem as interferências dos homens. Perfeito. Porque sabemos que a doutrina do Cristo, ao longo do tempo, foi sendo modificada ao sabor do entendimento humano, porque o cristianismo nascente dos evangelhos originais não existe nada. Todos os originais do evangelho foram destruídos. O que nós temos são cópias. Cópias que muitas delas foram adulteradas ao sabor dos homens. Então,
a doutrina espírita tem o compromisso de resgatar a essência de Jesus, as suas verdades, e não a verdade de cada um. Não é? Perfeito. Jesus é verdadeiro. Jesus nos trouxe o seu evangelho de amor. E tudo que se afasta desse evangelho de amor não pode estar com a verdade. Por isso que a máxima da doutrina espírita, ela sintetiza todos os ensinamentos do evangelho de Jesus. Fora da caridade, não há salvação. Não há evolução. Não há evolução. Porque ele vinculou o amar a Deus e ao próximo, como a nós mesmos. Então, isso sintetiza a caridade em ação. Quem ama seu próximo, falta com a caridade. Perfeito. E a gente ouve às vezes, né? Ah, não, mas eu fiz o bem, eu ajudei a tal pessoa, aquela pessoa não valorizou. Bom, isso é problema do outro, dela. Jesus veio nos dizer, primeiro, que nós devemos sempre praticar o bem e a caridade. Quem é meu próximo? Todos aqueles que precisem de nós, que sejamos úteis ao nosso próximo. E assim... Se o meu irmão está lá na África, sofrendo, necessitado de ajuda, e eu posso ajudar, ele é meu próximo. Ele é meu próximo. Jesus não falava na proximidade física. Nem religiosa. Nem religiosa. Ué, quer dizer que então eu vou fazer o bem só aos meus irmãos espíritas, Isso. aos meus irmãos evangélicos, católicos. Todos. Enfim. Ué, Todos. se eles precisam da nossa ajuda, vamos ajudá-los. Quer dizer, isso é expandir essa ideia. E ajuda, Exatamente. né? Ajuda não se restringe aos bens materiais. Perfeitamente. Às vezes, emprestar o ouvido é muito mais caridoso do que dar uma cesta básica. Né? Eu me lembro, né, do Chico Xavier, que atendia multidões. Né? Quem já teve a oportunidade de ver filmes, né, aí no cinema, né, na televisão, que sempre reprisa, né, a vida do próprio Chico Xavier e outras obras espíritas, né, que foram transformadas em filmes, aí, muito bem. Ele atendia aquela multidão. E nós sabemos que muitos passam pelas aflições mesmo e que são necessárias para o aprendizado do espírito. E Chico era muito procurado para justamente buscarem um alívio, um bálsamo, uma palavra de conforto, porque ele não curava ninguém, ele deixava bem claro isso. Mas, às vezes a pessoa chegava próximo dele e destilava aquela história de dor, de sofrimento, e o Chico, já na sua capacidade mediúnica, observava que aquela pessoa, aquele seu irmão, já estava medicado. Porque a enfermidade, aquelas aflições que ele estava passando, era a medicação adequada ao seu espírito. E mesmo sabendo que pouco ele poderia fazer em prol daquele irmão, o que ele fazia, Marilza? Ele abraçava aquela pessoa com aquele amor e chorava com aquela pessoa. Sabe? Dizia assim, meu irmão, olha, eu sinto a sua dor. Olha só, a mesma dor que ele estava passando, e abraçava aquela pessoa. Está aí. Quantos vizinhos, familiares, né, Antônia, está passando por um momento difícil na vida, que às vezes precisa de uma atenção, de um abraço. Às vezes nós não temos condições de resolver o problema total também que não nos cabe, porque cabe a cada um buscar a solução desses seus problemas. Aliás, não existem problemas, nós somos o problema. Entendeu? Então nós é que temos que procurar a solução dentro de nós. Existem tarefas a serem cumpridas, não é? Mas buscamos auxílio. É nas religiões, o auxílio nas religiões,
né? Que vamos buscar o apoio, quer dizer, uma reflexão de que Deus, a nossa mensagem inicial, não abandona nenhum de seus filhos. Está sempre presente, né, em nossas vidas e temos que ter essa certeza. E as dificuldades da vida, os obstáculos, existem para serem ultrapassados, vencidos. São os testes da nossa fé, da nossa perseverança. Dizem que o rio só chega ao mar porque quando ele vê o obstáculo, ele não para, ele contorna. Ele vê uma pedra e ele contorna e vai adiante. E assim nós precisamos ser. Apareceu o obstáculo, a gente contorna da melhor maneira e segue adiante. E são verdades que a doutrina espírita nos traz para uma reflexão, para a nossa reflexão, buscando a lógica, a razão e o bom senso. E uma dessas, podemos dizer assim, verdades é em relação à reencarnação, que reflete plenamente a justiça divina. Sem a reencarnação, como entender esse mecanismo de vida que aqui temos? Conforme são várias interrogações que poucas religiões respondem. Aliás, nenhuma consegue responder sem a doutrina, a lei, o dogma da reencarnação. Não tem como. Então, a doutrina faz assim: olhe a paisagem da Terra, olhem o panorama do nosso planeta. Já no nascimento a diferença, né, Antônia? Uns nascem em berços de ouro, com saúde, mas interessante, essa alma que Deus criou, o que ela fez para merecer? Né? Outros, conforme nós estamos citando aqui, já nascem nos países miseráveis, pobres na África, que provavelmente vai morrer, vai desencarnar antes dos 5 anos, de inanição. Aí perguntamos, o que fez essa alma? Se Deus cria para muitos, não para nós, nós temos a certeza da pré-existência da alma, né, Marilze? Nós não estamos aqui pela primeira vez, não será a última. Nós somos, viajores aí do tempo e do espaço. Mas para muitos tem essa ideia ainda de que Deus cria a alma no momento da concepção, novinha. Ou então no nascimento. No nascimento, ou no momento da concepção ou no nascimento. Muito bem. Se esta alma foi criada ali, porque Deus criou, Deus é único, então por que haveria ele de criar almas para reencarnar em corpos perfeitos, dentro de um grupo familiar, né, com poderes econômicos, que este ser terá toda a oportunidade de se instruir, olha aí, enfim, de ter uma vida em condições materiais favoráveis, enquanto não são poucos, milhares. Deus estaria criando almas diferentes, com oportunidades diferentes. Deus dá privilégio a alguém ou tem preferências? Não. Deus é bom, é a suprema bondade. Então, há alguma coisa. Perfeito. Esse é o que a doutrina espírita, Antônio, nos traz para fazermos o questionamento. A reflexão, não é, Juarez? Porque, olha... Se não fosse a reencarnação... Como poderíamos crer num Deus que cria almas diferentes? Umas para terem tudo e outras nada. Mas que Deus seria esse? Como ele iria julgar a uns em detrimento de uns com oportunidade toda para ser feliz na vida? E aí... o outro nasce e já é jogado na lata do lixo. O outro vai morrer de inanição, sem ter o que comer. Mas espera aí. Diante disso... São questionamentos, né? É para duvidar da bondade de Deus. Pois né? é. E Deus não está, em momento algum, posto à prova de dúvidas. Né? Sem dúvida. E por isso é que nós
na nossa verdade, Deus, que você acabou de dizer, é infinitamente bom e justo. Se Ele é bom, Ele jamais vai desejar o mal para nenhum dos seus filhos. Vai ser injusto. E não vai ser injusto. Ele é justo. Então, isso tudo que ocorre, toda essa desigualdade no nascimento e nas condições de cada filho de Deus, Não se trata de injustiça. tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser. Tem uma causa. Isso, Daí, uma é causa. a escolha do próprio Espírito. É Eu ele costumo- que escolhe as experiências pelas quais vai passar. É por isso que eu digo que não existe o acaso. Existe a causa. A lei de O acaso causa. não existe. Existe a causa. A lei de causa. A e lei efeito. de causa e efeito. E o nosso tempo, mais uma vez, se esgotou. E queremos, desde já, agradecer pela audiência, pela paciência dos nossos irmãos, telespectadores, e que estaremos aqui na próxima semana, novamente, com o nosso programa Espírita Amor e Caridade. E agora, para encerrarmos o nosso programa e agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por esse momento de alegria, de troca, né? De conhecimento, e assim nós vamos aprendendo uns Aprendizagem da verdade. de aprendizagem da verdade. Então nós vamos pedir, Antônia, que vai fazer a nossa prece de agradecimento a Deus por esse momento. Então, Senhor, nosso Pai de amor e bondade, Jesus, nosso Mestre, nosso maior amigo, o timoleiro da nossa barca, no mar da vida, sabemos que estás conosco, Senhor. Auxilia-nos a que tenhamos a certeza, a fé verdadeira e que jamais desanimemos. Auxilia-nos, Senhor, a descobrir as verdades da vida, as verdades do Evangelho, a colocá-las em prática em nossa caminhada, em nosso dia a dia. Se conosco, Senhor, na hora das dificuldades, na hora das tempestades. Acalma, Senhor. Acalma o vento. Acalma, Senhor, o tempo. Acalma nossos corações e que possamos, dentro da paz, da calma, do equilíbrio, do amor verdadeiro, seguir descobrindo as verdades do Teu Evangelho e semeando as sementes do amor, para que mais adiante possamos colhê-la, Senhor, na vida espiritual. Ajuda-nos a crescer, a sermos melhores do que somos. Abençoa nossos ouvintes em seus lares, em suas casas, em suas cidades. Abençoa, Senhor, suas famílias. Abençoa o nosso país. Abençoa a nossa cidade. Que a Tua paz desça sobre nós. E que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.